Nessa manhã, um acidente de trânsito por pouco não causou uma tragédia em um posto de combustível na zona centro-sul de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Segundo testemunhas, este carro, que ficou totalmente destruído, era conduzido por uma mulher que não teve o nome divulgado. O veículo bateu em um caminhão. A motorista perdeu a direção e o carro foi parar neste posto de gasolina, na Avenida Professor Newton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Um outro carro vinha numa via, ele avançou e atingiu o carro dela. E o carro se desgovernou, né? E colidiu com a bomba. Em rumo do posto, colidiu com a bomba. O corpo de bombeiros foi chamado para controlar o incêndio. A condutora do carro teve ferimentos leves e foi levada para o pronto-socorro 28 de agosto e está fora de perigo. Nesta segunda-feira, algumas padarias da capital foram alvos de fiscalização. Apenas uma delas foi notificada. O pãozinho francês foi o alvo da fiscalização. Nesta padaria, uma irregularidade: a ausência da placa que indica o preço pago pelo quilo. Eu vou botar essa placa aqui, mas só que aqui está aqui. Todo mundo que vem aqui vê o preço aqui. Eu não estou irregular, não. Eu estou diante da lei, eu estou fazendo aqui o certo. Eu não estou irregular, não. Agora, se eles estão fazendo, me notificando de outra forma, aí, ao contrário, aí é difícil. O dono do estabelecimento foi autuado. Essa fiscalização de hoje do pão francês, ela vem ocorrendo durante o ano, né? Mas nós intensificamos a fiscalização por conta de várias reclamações de clientes, de consumidores, e a gente está intensificando a realização do pão francês. Segundo o Imetro, o pãozinho deve ser vendido somente por quilo e os estabelecimentos devem informar o consumidor sobre a fabricação, validade e preço. Ao longo do dia, várias panificadoras em Manaus foram fiscalizadas pelo IPEM. Apesar da chuva forte que atingiu Manaus nessa tarde, o nível dos rios na Amazônia continua baixando. Mas o Serviço Geológico do Brasil garante que a estiagem ainda está dentro do esperado. Mesmo com o início do período de chuvas, o nível do Rio Negro continua baixando, cerca de 1 a 2 centímetros por dia. O superintendente do Serviço Geológico do Brasil em Manaus explica que monitorar a vazante dos rios é sempre um mistério, mas garante que a estiagem deste ano não é motivo de preocupação. O Rio Solimões vem subindo em Tabatinga continuamente. Deve ser um repiquete, mas a influência que a gente já sentiu no Rio Negro, porque o Rio Negro vinha descendo entre 30 e 25 centímetros diariamente e agora ele está estabilizado entre 2 a 1 centímetros diários de descida. A vazante deve terminar antes do fim do mês de outubro, mas até lá quem precisa realizar a travessia para as comunidades do outro lado do rio vai precisar de um pouco mais de paciência. Neste ponto, estamos 12 metros abaixo do nível normal do rio. A água geralmente chega lá em cima naquele porto. Agora, quem precisa viajar é obrigado a descer o barranco, caminhar em terra seca, cerca de 600 metros até a embarcação mais próxima. É o caso de seu Augusto, que mora na comunidade do Abelha, no Tarumã-Mirim. Ele anda até a margem do rio para conseguir transporte. Lá do meu terreno, para pegar a primeira voadeira para cá, a gente pega uma voadeira pequena, para poder alcançar a grande, né? De lá pega a grande e chega até aqui. Daqui a gente anda mais um pouco para pegar o ônibus lá em cima, mas a gente já está acostumado com isso, né? Dá para levar. No entorno de Manaus, as casas flutuantes estão em terra, barcos estão parados ou encalhados. No porto de São Raimundo, os funcionários são obrigados a empurrar a rampa que dá acesso às balsas todos os dias até o ponto necessário para a atracação. As balsas também mudaram a rota. O risco de encalhar é grande. O cenário na região amazônica só deve começar a mudar no mês de novembro, mesmo com as chuvas ocasionais que já ocorrem no estado. Os rios, eles finalizam seu período ou no mês de outubro, às vezes no mês de setembro, às vezes no mês de novembro e até em dezembro a vazante pode se prolongar. E, portanto, é um processo natural muito mais difícil de ser previsível. E foram apenas 20 minutos de chuva. O temporal que atingiu a cidade agora à tarde causou estragos e muitos prejuízos em diversos pontos. A zona sul da capital foi a mais prejudicada. A cena era de destruição. Na Avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha, todos os postes de luz foram parar no chão. Um deles atingiu este ônibus que transportava mais de 80 passageiros. Ninguém ficou ferido.
E branqueceu tudo aí. Eu não vi mais nada. Quando eu vi aquele poste caindo ali, aí eu parei. Eu digo, não dá mais para ir. Aí esse poste foi na hora, se eu continuasse, tinha me matado, né? Na Avenida Borba, também em Zona Sul, o telhado desta casa foi totalmente arrancado com a força do vento. Durante a chuva, dezenas de acidentes de trânsito também foram registrados. Uma mulher ficou gravemente ferida. Na Urucará, árvores antigas foram arrancadas. O trânsito ficou lento em toda a cidade. Na Silves, uma árvore caiu em cima de uma serraria. Parte do teto deste posto de gasolina ficou destruída. A estrutura ficou comprometida. Este rapaz, que estava na parada de ônibus, viu tudo. Começou a aumentar muito a velocidade do vento e daqui a pouco não conseguia mais enxergar nada, tudo branco. Eu só vi quando deu aquele redemoinho que ele pegou por baixo, começou a levar os telhados tudinho que estava. E eu saí correndo porque estava para levar a parada do ônibus que eu estava, né? Na terceira etapa do Prosami, no centro da capital, barracas de lanches também foram atingidas e vários blocos de apartamentos e casas da área ficaram destelhados. Na Praça 14, o cenário de destruição era o mesmo. Só para se ter uma ideia, até as telhas foram parar no poste de energia elétrica. Passou um vento muito forte mesmo, foi destruindo tudo. Foi levando tudo, essa estrutura, todas essas casas aí, tudo que estavam... levou tudo. Segundo o IMET, choveu quase a metade do esperado para o mês inteiro de outubro, cerca de 50 e 60 milímetros. Os ventos registraram uma velocidade média de 80 quilômetros e a previsão é de mais pancadas de chuvas para os próximos dias. Em Manaus, a Defesa Civil do município registrou 18 ocorrências, entre elas apenas uma de alagamento. O Band Cidade termina aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa redação pelo 2101-7018 ou jornalismoam@band.com.br. Muito boa noite para você e até amanhã.